Me chamo Simone e hoje peço licença para lhes contar a experiência que tive com a bruxaria. Nunca fui uma pessoa dada a superstições. Sempre confiei apenas no que meus olhos podiam ver e minhas mãos podiam tocar. Eu era muito racional e qualquer coisa que não pudesse ser explicada pela ciência era para mim simplesmente fantasia. Naquela época, eu era estudante de medicina na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sempre estava imersa nos meus estudos e em melhorar, então quase nunca saía de casa ou comemorava algo em particular. Até que um dia minha mãe decidiu me fazer uma festa surpresa de aniversário. Quando cheguei em casa, meus familiares e amigos estavam me esperando na penumbra, e quando ouvi a frase "Feliz Aniversário", só conseguia pensar que tinha muito que estudar para um exame no dia seguinte. Agradeci a todos por terem vindo e eles me entregaram os presentes. Naquele dia, minha prima Carolina, a quem não via há meses, me abraçou e me entregou uma pequena caixa embrulhada em papel azul brilhante. Ao abrir, encontrei um lindo porta-joias. Era uma caixinha de música. Minha prima disse que estava procurando um presente especial para mim, algo que eu pudesse usar e gostar muito. Quando ela me deu a caixa de música, aceitei o presente com um sorriso e a abracei com gratidão. A caixa era requintada, feita de madeira escura com entalhes intrincados que pareciam contar uma história por si só. Ao abri-la, uma doce melodia saía do seu interior. Eu realmente adorei o presente, tanto que foi uma das primeiras coisas que organizei no meu quarto. Cada vez que ouvia a música, sentia uma calma inexplicável que me envolvia. Às vezes, sem razão aparente, abria a caixa só para ouvir aquela doce melodia. Logo comecei a usar o porta-joias para guardar minhas coisas mais preciosas. Tirei tudo ao redor para que a caixa de música pudesse se destacar em seu próprio espaço. Com o tempo, comecei a notar que a caixinha parecia diferente, como se estivesse envelhecendo diante dos meus olhos. A madeira escura parecia um pouco desgastada e os entalhes se tornavam menos definidos. Às vezes, quando a abria, saía uma ou outra formiga, como se houvesse algo doce em seu interior que as atraía. Esses pequenos detalhes me incomodavam, mas deixei passar, atribuindo-os à antiguidade da caixinha. Mais ou menos 2 meses após recebê-la, as coisas começaram a mudar de maneira inquietante. Passei a discutir muito com minha mãe por qualquer coisa. As tensões em casa aumentaram e a relação com meus 2 irmãos se deteriorou rapidamente. Na faculdade, parecia que tudo começava a dar errado. Apesar do meu esforço e dedicação, tinha conflitos constantes com meus professores e tinha dificuldade de me concentrar nas atividades importantes. Inicialmente, atribuí esses problemas ao estresse, à pressão dos meus estudos, mas a realidade era mais perturbadora. As coisas que antes eu apreciava pareciam perder o brilho e meu mundo começou a escurecer. O porta-joias, com sua melodia e aparência cada vez mais velha, me fazia sentir um apego irracional. Às vezes, levantava de madrugada para ir ao banheiro e o abria. Por alguma razão, sentia mais tranquilidade. No entanto, eu não sabia que aquela caixa estava me trazendo problemas. Naqueles dias de crescente tensão na família, a tia Sônia, irmã da minha mãe e mãe da minha prima Carolina, começou a frequentar nossa casa. Era estranho porque elas não se davam muito bem. Sônia era 5 anos mais velha que minha mãe e só tinha uma filha, minha prima Carolina. Certa vez, intrigada com a situação, perguntei à minha mãe por que ela não se dava bem com a tia Sônia. Ela me contou que quando eram jovens, tiveram uma briga muito forte, porque Sônia estava flertando com meu pai na época em que meus pais ainda eram namorados. Meus avós tiveram que colocá-la no seu lugar, mas ela sempre foi muito invejosa e egoísta. Quando meus pais se casaram, Sônia não foi ao casamento. Minha mãe disse que sentiu muito, mas entendeu que era assim que ela era, uma mulher amargurada, invejosa e maldosa. As visitas da tia Sônia tornavam-se cada vez mais frequentes e sua presença sempre trazia uma sensação de desconforto.
Até disse à minha mãe que talvez ela quisesse se intrometer no casamento dos meus pais novamente. Mas minha mãe disse que não, que ela nunca fazia nenhum comentário sobre meu pai e seu casamento. Na faculdade, minhas notas caíram tanto que alguns professores decidiram falar comigo. Eles disseram que eu era uma garota inteligente e que achavam estranho que meu desempenho estivesse tão ruim. A preocupação em seus rostos só aumentava minha própria desesperação. Cursar o 3º ano de medicina sempre foi um desafio, mas agora parecia uma tarefa impossível. Além dos problemas em casa e na escola, comecei a desenvolver um impulso inexplicável por jogos de azar. Nunca havia mostrado interesse por esse tipo de jogo e certamente não tinha dinheiro para apostar. Mesmo assim, eu me contentava em ter alguns trocados para jogar e muitas vezes apenas ficava lá, apostando em jogos que só querem levar nosso dinheiro. Esse comportamento compulsivo me levou a faltar às aulas em várias ocasiões, porque sentia uma necessidade muito forte de estar sempre jogando. Eu não entendia de onde vinha esse novo desejo, mas a atração por isso se tornava cada vez mais forte. Meus estudos, meus relacionamentos familiares e meu bem-estar mental começaram a ser afetados. Lembro-me que foi agendada uma prova de uma matéria muito importante, então decidi estudar vários dias antes, para tentar absorver todo o conteúdo e tirar uma boa nota. Eu queria melhorar minhas médias e obter um resultado decente. No entanto, eu não conseguia me concentrar. Meus pensamentos se dispersavam, desejando jogar, descansar, comer ou fazer qualquer outra coisa, menos estudar. Desesperada, comecei a chorar. Sabia que precisava de ajuda, mas não sabia como pedir. Foi então que minha mãe ouviu meu choro e entrou no meu quarto, mesmo sem bater na porta. Ela me abraçou forte e perguntou o que estava acontecendo. Foi então que não consegui mais me conter e contei tudo o que estava ocorrendo e o que estava sentindo. Falei sobre a inquietante atração que sentia pelos joguinhos de azar, sobre a queda das minhas notas e como me sentia presa e sem controle sobre minha vida. Minha mãe me ouviu atentamente e, quando terminei de falar, disse que me ajudaria a encontrar uma solução. Ela também se abriu comigo, me contou que há vários dias estava encontrando insetos estranhos em casa, como larvas brancas e baratas enormes, e que mesmo usando veneno, misteriosamente sempre vinham mais e mais insetos. Ela também me disse que estava se sentindo muito indisposta fazia muito tempo e que fez alguns exames, mas que, de acordo com os resultados, estava tudo normal. Ela disse que, diante da situação, procuraria ajuda espiritual. Naquela conversa, eu nem por um momento pensei na caixa de música, então não mencionei que a adorava e que havia diferente de quando me foi dada. Terminamos a conversa, concordando em buscar ajuda para tentar melhorar a situação. Minha mãe entrou em contato com uma conhecida que tinha experiência em questões espirituais e de bruxaria. A pessoa concordou em vir à nossa casa para fazer uma limpeza espiritual e tentar identificar a fonte de nossos problemas. Quando a mulher chegou, ela percorreu toda a nossa casa sem dizer uma única palavra, até chegar ao meu quarto. Ela caminhou ao redor dele e parou em frente à caixa de música. Naquele momento, sua expressão mudou e ela disse: "Esta caixa tem uma energia muito forte. De onde você a tirou?" Eu contei a história do presente da minha prima Carolina. A mulher suspirou e me disse que sentia que dali emanava uma escuridão. Ela me disse que quem me deu a caixa tinha muita inveja de mim, que ela deveria ser destruída, que a levaríamos para o quintal e lá ela faria um ritual de destruição. Ela também nos disse que deveria continuar percorrendo a casa, porque ainda havia mais bruxaria. Ela sentia isso. Ela entrou no quarto da minha mãe e acariciou uma foto dos meus avós que estava pendurada na parede. Disse que as pessoas na foto eram nobres e boas, mas que algo ali a incomodava.
e perguntou se podia tirar a foto para verificar. Minha mãe concordou. Ao virar a foto, ela viu outra foto minha e da minha mãe juntas, presa com alfinetes. A curandeira disse que estávamos realmente infestadas por seres de baixo astral, a pedido de alguém próximo. Para mim era óbvio quem poderia entrar no quarto dos meus pais, para deixar uma foto presa com alfinetes e dobrada atrás da foto dos meus avós. Depois de percorrer o resto da casa, a mulher realizou um ritual de purificação, durante o qual a melodia da caixa de música começou a ressoar, com uma última e desesperada nota de desafio. Quase no final, a mulher pegou álcool e incendiou tudo. Disse que tínhamos que esperar que queimasse completamente e que as cinzas deveriam ser levadas para um cemitério, onde ela faria um trabalho de retorno. Minha mãe disse que não queria, mas a mulher respondeu que tinha que ser feito, que quem faz o mal tem que pagar. A caixa demorou para queimar, mas a foto se destruiu imediatamente. Quando finalmente ficou quase tudo destruído, a curandeira colocou as cinzas em um saco de lixo e o deixou do lado de fora da casa. Depois, ela entrou novamente em minha casa e fez orações, espalhou água perfumada com flores e untou alguns óleos abençoados nos cantos e janelas da casa, principalmente nas portas. Então nos pediu para levá-la ao cemitério para concluir o trabalho de bruxaria. No caminho para o cemitério, não pude conter meus pensamentos e disse à minha mãe que não entendia por que minha prima Carolina teria feito isso conosco. Éramos amigas, confidentes, quase irmãs. Minha mãe, com uma expressão de tristeza e preocupação, me respondeu que não estava certa do motivo pelo qual Carolina havia feito aquilo. Talvez tenha sido influenciada por outra pessoa. A tia Sônia sempre foi uma pessoa difícil e seu ressentimento poderia tê-la levado a fazer algo parecido. Chegamos ao cemitério com o saco de cinzas. Saímos as 3 do carro e a curandeira disse para entrarmos com ela, mas sem tocar em nada. Antes de darmos um passo dentro do recinto, a mulher pediu permissão em voz alta para entrar e deixou algo no chão, dizendo que era o pagamento pelo trabalho. Minha mãe e eu nos olhamos e abrimos bem os olhos assustadas. Estávamos com muito medo naquele momento. A curandeira caminhou até o fundo do cemitério. Minha mãe e eu a seguimos. Havia algumas sepulturas antigas e abertas ali. Apontando para uma delas, ela disse que pediria ajuda a uma pessoa chamada Pedro, para nos livrar da bruxaria e devolvê-la a quem a pediu. Explicou que, de uma forma ou de outra, alguém tem que sofrer o trabalho malicioso e que era melhor que fosse a pessoa que pagou pelo trabalho. Minha mãe e eu presumimos que Pedro era o nome da pessoa enterrada ali, pois não havia lápide indicando. Observamos enquanto a mulher fazia algo que parecia já ter feito várias vezes. Mantivemos certa distância enquanto a curandeira fazia orações em voz baixa. Ela colocou o saco com as cinzas da caixa de música e da foto, fez movimentos com as mãos, tudo enquanto murmurava invocações. O ambiente mudou de repente. Parecia mais escuro e pesado, além do ar ter um cheiro estranho. Quando terminou, ela se virou para nós e nos fez sinal para nos aproximarmos. Pegou água benta e nos respingou com ela, pronunciando palavras de proteção. Depois, com uma última oração, ela deixou o túmulo e nos indicou que o ritual estava completo. Saímos do cemitério em silêncio, sentindo um misto de alívio e medo. A curandeira nos assegurou que o mal tinha sido devolvido à sua origem e que com o tempo as coisas iriam melhorar. Voltamos para casa e, embora ainda estivéssemos assustadas, tentamos nos acalmar um pouco. Conversamos e afirmamos positivamente que veríamos melhorias tanto em nossa família quanto em nossa casa. Durante o jantar, eu disse à minha mãe que falaria com minha prima Carolina. Queria saber por que ela nos tinha feito mal. Por que, se éramos boas amigas e crescemos juntas, ela nos tinha prejudicado. No entanto, minha mãe me disse que era melhor deixar para lá, que o tempo se encarregaria de cobrar.
Os conflitos em casa diminuíram, minha concentração nos estudos melhorou e a vontade compulsiva de jogar desapareceu. Pararam de aparecer insetos de forma inexplicável em nossa casa e minha mãe milagrosamente se recuperou do que a estava afligindo. No entanto, eu ainda tinha um pouco de ressentimento em relação à minha prima e muitas dúvidas. Queria saber por que ela tinha prejudicado a mim e a minha mãe quando nunca tínhamos feito nada a ela. Uma noite, voltando da faculdade, decidi ligar para ela e pedir que viesse me ver. Ela veio como se nada tivesse acontecido e conversamos. Foi aí que tive uma ideia. Quando estava prestes a reclamar com ela, decidi perguntar de onde ela tinha comprado a caixa de música. Disse que eu tinha gostado tanto que queria outra para dar à minha mãe. Carolina, um pouco surpresa, se abriu comigo. Disse que, na verdade, não tinha sido ela a comprar, mas sim sua mãe, a tia Sônia, que lhe deu a caixa dizendo que era um presente dela. Senti um nó no estômago ao ouvir aquilo. Tudo começou a fazer sentido. A tia Sônia, com sua inveja e ressentimento, tinha tramado tudo e, sinceramente, senti alívio ao saber que minha prima não tinha más intenções. Você sabia que essa caixa estava nos prejudicando? Perguntei à minha prima. Ela me olhou com olhos cheios de preocupação e me respondeu que não, que só tinha pensado que era um presente bonito e útil. Então, contei a ela tudo o que nos aconteceu, que eu fui a mais afetada, porque não eram apenas os estudos, mas também pessoalmente. Ela repetiu novamente que não sabia de nada do que estava acontecendo, que se soubesse, nunca teria me dado a caixa de música. Carolina ficou envergonhada e furiosa ao mesmo tempo, irritada com sua mãe por tê-la usado dessa maneira. Concordamos que não diríamos nada à sua mãe, mas que ela ficasse atenta, pois ao nos tirar a bruxaria, todo o mal voltaria para a pessoa que a causou. Com o tempo, nossas vidas voltaram ao normal, mas agora era a tia Sônia quem estava sofrendo males inexplicáveis e, infelizmente, minha prima Carolina também. Ela terminou com o namorado e teve sérios problemas com sua mãe. Minha prima disse à tia Sônia que sabia que ela tinha nos feito bruxaria e que não estava nada contente com isso. A discussão foi tão intensa que Carolina decidiu sair de casa e foi morar com os avós. Soubemos que a tia nos mandou fazer o trabalho porque ficava com raiva de eu estudar medicina, porque, segundo ela, nos tornaríamos milionários e, além de ter uma família unida, seríamos ricos. A tia Sônia também tinha raiva do meu pai, por ele nunca ter correspondido suas investidas anos atrás. Carolina acabou descobrindo que havia sido fruto de uma traição de sua mãe ao seu pai. Descobrimos isso anos mais tarde, no dia em que a tia estava prestes a falecer. Ela sofreu por muito tempo de uma estranha doença e isso acabou levando à sua morte. Minha prima Carolina, por sua vez, conseguiu se curar porque a levamos à mesma curandeira que nos ajudou. Depois de receber tratamento e recuperar sua saúde, ela se reconciliou com seu namorado e acabaram se casando. Quanto a mim, continuei meus estudos e finalmente me formei como médica. Decidi me mudar para uma cidade maior para fazer minha especialização. Com o tempo e a experiência, percebi que tudo de ruim ou de bom que fazemos retorna para nós. Mas também aprendi que com a ajuda certa, você pode acelerar o processo de cura e de justiça. Meu nome é Ricardo e eu moro há muitos anos em São Paulo. Eu sou natural do Paraná, mas me mudei para cá quando meu pai veio buscar melhores oportunidades. Quando ele morreu, minha mãe voltou para o Paraná e eu, sendo adolescente, decidi ficar aqui neste estado para buscar minhas próprias oportunidades. Na verdade, eu não pude estudar, então desde muito jovem aprendi o ofício de taxista. Graças a Deus me dei muito bem e por causa do meu carisma, as pessoas adoravam pegar carona no meu táxi. Aqui eu me casei, vi um dos meus filhos crescer e, com os anos, me divorciei daquela mulher com quem eu acreditava que viveria até a nossa velhice.
Portanto, já quase aos 40 anos, eu havia me tornado um homem solitário. Dedicava muitas horas ao trabalho no meu táxi, porque não gostava muito de ficar em casa sozinho. Isso me lembrava o quão triste era ter perdido minha família. As razões do meu divórcio acho que não vêm ao caso. Às vezes, simplesmente o amor acaba nos lares. Mas também em outras ocasiões, para uma mulher não é suficiente o que se dá economicamente. E por isso decidem partir com outra pessoa. Vou deixar esses pontos da minha vida passada de lado para focar no que quero contar. Lembro muito bem que minhas rotinas diárias eram completamente iguais. Eu me levantava cedo, ligava o carro para que esquentasse, e nesse meio tempo preparava um café, ou comia qualquer coisa que tivesse na geladeira. Depois, eu entrava no meu carro e começava minhas jornadas, procurando clientes para levar aos seus destinos. Muitas vezes, enquanto saía para trabalhar, encontrava constantemente uma das minhas vizinhas, a linda Clara. Aquela mulher tinha algo que me deixava encantado. Clara era uma mulher baixinha, magra, muito bonita, com um cabelo negro e um sorriso realmente brilhante. Ela saía constantemente para levar seus filhos à escola, e como a escola ficava a algumas quadras de sua casa, ela os levava caminhando. Para mim era hipnotizante ver aquela mulher. Realmente havia algo que me fazia não parar de pensar nela. Pode parecer absurdo, mas eu sentia que aquela mulher era minha alma gêmea. O triste da situação é que Clara não era solteira. Obviamente já mencionei que ela tinha filhos, mas o ideal seria que ela fosse divorciada ou separada. O problema é que Clara tinha um marido, um homem de caráter horrível, um tipo tirânico que constantemente gritava com ela na frente de todos na rua, a humilhava e repreendia por qualquer bobagem que passasse pela cabeça daquele maldito patife. Dadas as condições que lhes relato, eu entendia que meus limites eram bastante claros. Era muito difícil que eu pudesse me aproximar de Clara e fazer-lhe alguma proposta que nos levasse a algo mais. Eu tinha que me resignar e ser consciente de que minha vida não estava ali, de que meu caminho era outro. No entanto, uma vez li em um livro que quando alguém pensa muito em algo e deseja isso com todo o coração, às vezes o universo pode fazer com que você experimente ou tenha aquilo, desde que esteja preparado para receber. As coisas foram se ajeitando de modo interessante. Vou começar contando que uma vez levei uma cliente. Aquela mulher era muito estranha, parecia nervosa, tensa. Ainda lembro de suas palavras quando entrou no meu táxi. Olha, senhor, aqui está o endereço para onde quero ir. Preciso que me leve, mas tem que ser rápido. Peguei o papel e comecei a conferir. Notei que era um endereço em um dos bairros mais perigosos da cidade. A verdade é que fiquei surpreso. E pelo que vi na moça, tive que ser franco. Olha, senhorita, aqui temos que ser muito claros. Ir a esse lugar é praticamente como uma sentença de morte. Você sabe bem do que estou falando. Nesse lugar há assaltos, sequestros, crimes a cada momento. E não é que eu não queira ir ou não possa, mas vou cobrar um pouco mais. Acho que ela entendeu o porquê. A mulher simplesmente abaixou a cabeça. Acho que ficou um pouco irritada e respondeu: cobre o que você quiser, mas me leve. É urgente eu estar lá e, se não chegarmos a tempo, então não vou pagar nada. Aquela cliente parecia ter um caráter duro, mas eu a ignorei. Liguei o carro e me dirigi diretamente ao local. Fui me enfiando naquelas ruas solitárias e quase abandonadas. Só se via um ou outro bêbado ou usuário na rua, algumas crianças brincando, praticamente expostas à criminalidade. Onde estariam os pais daquelas crianças, eu não tinha ideia. Quando finalmente chegamos ao destino, aquela casa parecia estar caindo aos pedaços. Mas o que me surpreendeu foi ver uma fila de umas 15 pessoas do lado de fora. Por essa razão, imaginei que dentro da casa vendiam algo ou ofereciam algum tipo de serviço. Caso contrário, não estariam ali. A mulher tirou dinheiro e me pagou. Olha só, por causa do senhor reclamão chegamos bem tarde, não é mesmo? Mas bom, paciência. Após dizer isso, a mulher me pediu outro favor. Senhor, gostaria que me esperasse. De verdade, eu lhe pago bem. Como você viu, vai ser muito difícil eu encontrar um táxi para me levar de volta para casa. Peço desculpas se fui grosseira, mas para mim isso é muito importante. Por favor, diga que sim. Eu disse à mulher que com prazer a esperaria. No entanto, não seria barato porque, com toda aquela gente na fila, eu teria que esperá-la por no mínimo 1 hora.
Não se preocupe com o tempo ou com o dinheiro, moço. Acredite, eu posso pagar, confie em mim, complementou a senhorita. Estacionei o carro na sombra, peguei algumas revistas velhas que tinha por ali, coloquei algumas músicas na minha estação de rádio favorita e me recostei até relaxar e adormecer no banco do táxi. Depois de quase 1h30, bateram na janela do carro, abri os olhos e era novamente aquela mulher. Destranquei o carro e ela subiu novamente. Pronto, senhor, muito obrigada. Agora sim podemos ir. Como a mulher já estava um pouco mais relaxada, e eu estava curioso para saber o que acontecia naquela casa, perguntei. Desculpe ser tão intrometido e, sobretudo, pela confiança excessiva. Mas, por favor, poderia me contar o que está acontecendo naquela casa? Por que há tanta gente lá? Ela, agora muito amável, respondeu sem medo de revelar o que se passava no local. Ah, veja bem, senhor, vou lhe contar. Naquela casa vive Dona Lena, uma mulher tradicional daqui. É uma curandeira muito poderosa, uma bruxa. Ela faz trabalhos de todos os tipos, de cura, de amarrações, de vingança. Ela pode ver o futuro, tem dons muito especiais. Dizem que curou muitas pessoas de doenças que nem os médicos puderam sanar. Eu a conheço há muito tempo e, às vezes, quando as coisas não vão bem no trabalho, ou quando algum dos meus filhos fica doente, eu venho aqui pedir sua ajuda. Então, já sabe, se um dia precisar de algo, Dona Lena pode lhe ajudar. Acredite, ela é uma mulher muito amável e, sobretudo, muito eficiente. Fiquei calado por um momento, considerando todas as palavras que aquela mulher me disse. Para responder, devolvi uma pergunta. Então você está me dizendo que essa mulher praticamente pode me conceder tudo o que eu pedir? Porque, veja bem, já estou há muito tempo sozinho e, na verdade, gostaria de uma ajudinha para encontrar o amor, porque realmente estou precisando disso na minha vida. Soltei uma risadinha um tanto sarcástica e a mulher me respondeu que, de fato, isso seria um trabalho fácil para Dona Lena. Ela comentou que, se algum dia eu decidisse visitá-la, dissesse que fui recomendado por Renata, a filha de Joana. Agradeci a mulher, tomei nota de tudo e tranquilamente a levei até seu destino. Ela me pagou sem sequer reclamar. Quando a mulher desceu, fui direto para casa porque, praticamente, com o que me pagou, já poderia encerrar meu dia e descansar por algumas horas. Em casa, fiquei meditando várias vezes sobre a possibilidade de usar os poderes de Dona Lena para conseguir uma esposa. Realmente parecia até um pouco absurdo, então, por um momento, descartei essa possibilidade. Os dias passaram e eu havia esquecido completamente a ideia de visitar Dona Lena. Parecia ridículo que a bruxaria pudesse fazer tal coisa. Então me resignei e decidi continuar com minha vida. Chegou a sexta-feira. Como de costume, fui para a área dos bares e casas noturnas, porque os clientes ali pagavam muito mais. Eles eram mais difíceis e exigentes, mas realmente valia a pena. Naquela noite, estava me aproximando de uma boate. Estava indo devagar e, de repente, se aproximou um sujeito acompanhado de uma profissional do sexo. À primeira vista, não reconheci o sujeito, mas quando ele se aproximou mais, percebi que aquele patife era ninguém mais, ninguém menos que o marido de Clara. A mulher usava uma mini-saia, realmente muito curta, uma blusa decotada, saltos altos, e aquele homem não perdia a oportunidade de tocar cada parte do seu corpo. Ambos estavam bêbados e quando se aproximou da janela ele perguntou: "Boa noite, quanto me cobra para me levar a um lugar privado com esta moça? Porque olhe para ela, olhe, está do jeito que eu quero. Vou me divertir com ela." Fiquei com muita raiva de ver o sujeito. Eu sabia que em casa o esperava uma mulher maravilhosa, que lhe era fiel e cuidava dos filhos com todo amor. Mesmo assim, eu tinha que trabalhar e não devia me meter em assuntos que não me diziam respeito. "Suba, senhor. Eu o levo aonde você quiser. Fico agradecido, tenho certeza que não me cobrará muito. Então se apresse, porque a noite é curta. Não deixe o meu entusiasmo esfriar", completou aquele salafrário. Já com os dois a bordo, pelo retrovisor vi como eles se beijavam e se tocavam. Felizmente, o motel mais próximo estava a cerca de 4 ou 5 minutos. Do contrário, eles praticamente teriam feito tudo ali mesmo, no meu táxi. "Chegamos, senhor. Desejo-lhes uma ótima noite. Divirtam-se." Aquele sujeito estava muito bêbado, e suas últimas palavras me deixaram um pouco nervoso. "Ei, eu acho que te conheço, já te vi em algum lugar." "Bom,
Na verdade, não tenho a menor ideia de onde, mas muito obrigado. Aquele maldito já estava muito bêbado, e graças a isso não me reconheceu, porque já nos encontramos muitas vezes na rua. Depois de deixá-los ali, fui embora para casa novamente. Já era tarde e eu precisava descansar. Tomei um banho e fui para a cama. E foi aí que comecei a pensar que aquele homem não merecia uma mulher tão bela e linda como Clara. Portanto, se houvesse uma chance de eu tirá-la dele, sem dúvida eu aproveitaria. O dilema era que eu não sabia como fazer isso, como me aproximar de Clara. No entanto, a única opção que eu tinha era usar os supostos poderes de Lena e sua milagrosa bruxaria. No dia seguinte, com a raiva ainda fervendo dentro de mim, fui diretamente para a casa da senhora Lena. Cheguei bem cedo para ser o primeiro a ser atendido. Quando bati na porta, apareceu uma mulher muito baixinha, magrinha e corcunda. A idade praticamente já estava consumindo, mas ainda se via muita energia nela. Bom dia, a senhora é Dona Lena? A mulher levantou os olhos e respondeu: Estou aqui para servir a você e a Deus. Entre, sente-se e fique à vontade. Eu me sentei em uma cadeira, e a mulher começou a me fazer perguntas. Contei a ela que a estava procurando por recomendação de Renata, a filha de Joana. Ah, sim, ela é minha cliente, sempre vem aqui. Ela tem muito carinho por mim e eu por ela, pois conheço sua família há muitos anos. Dona Lena me trouxe um chá e, enquanto eu bebia, ela começou a me benzer com algumas ervas. Aquele chá tinha um gosto meio amargo, mas ela me pediu que tomasse tudo, sem fazer caretas, porque aquele chá servia para abrir minha energia, para que assim ela pudesse me ler e conhecer mais sobre mim. Enquanto ela me benzia, contei que estava apaixonado por Clara, expliquei a situação dela com o marido e disse que me sentia um homem melhor para estar com ela, para cuidar dela, inclusive para adotar seus filhos como meus. Ah, rapaz, vejo que você tem um bom coração, mas pense bem. Assumir a responsabilidade pelos filhos de outro é algo realmente difícil. Espero que você não esteja brincando com essa moça, porque, acredite, com a bruxaria não se brinca. Dentro de tudo isso sempre há um preço a pagar e geralmente quando se faz o mal, ninguém gosta. Quando chegou o momento de acertar as contas, eu disse à senhora que realmente estava interessado naquela mulher, que a queria para mim e, acima de tudo, que estava disposto a dedicar toda a minha vida a ela, se ela me aceitasse. Bom, rapaz, então vamos começar. Já fiz uma limpeza em você e com isso, acredite, tudo vai funcionar. Como sei que você não trouxe uma foto nem nada da moça, vamos fazer da seguinte maneira. Aqui está este papel. Escreva o nome da moça e todos os desejos que você tem para com ela, como se fosse uma carta. Se deseja casar, ter filhos, viver juntos, escreva tudo. Do resto eu cuido. Eu comecei a escrever de próprio punho todos os anseios que tinha para com Clara e me comprometia praticamente nesses escritos a cuidar dela, protegê-la e dar-lhe meu amor pelo resto dos meus dias. Ao terminar, entreguei o papel para a senhora Lena. Ela imediatamente colocou tudo em um balde. Depois derramou um líquido vermelho como sangue e outros 2 que pareciam óleos. A mulher acendeu um fósforo e vi como o fogo começou a sair verde. Dona Lena me chamou para perto do balde onde a carta estava queimando, pegou uma das minhas mãos e foi aproximando-a do fogo. Ela fazia isso lentamente e dizia que, quando minha mão estivesse sendo queimada pelas chamas, eu deveria jurar com minha vida e minha alma que meus atos para com Clara eram legítimos e verdadeiros. Ao colocar a mão no fogo, comecei a sentir que estava queimando. Pensei por um instante em retirar, mas juro que, conforme ia fazendo meu juramento, o fogo deixava de queimar. Não sentia dor, não sentia nada, apenas uma imensa tranquilidade. E foi nesse momento que eu acreditei em toda aquela bruxaria de Dona Lena. Soube que o poder dela era real. Depois de retirar a mão, aquela carta começou a se consumir e ficou completamente reduzida a cinzas. Essas mesmas cinzas, Dona Lena recolheu, colocou em um saquinho preto, fechou com um nó e me entregou. Olha, rapaz, agora o que você vai fazer para terminar isso é ir à casa da sua amada, pegar essas cinzas e espalhá-las perto do portão dela. E acredite, isso será mais do que suficiente. Muito em breve, essa mulher será sua,
e você a terá para si, na sua cama, na sua vida, para tudo o que você quiser. Só lembre-se de que você fez uma promessa, e se quebrá-la, vai se dar muito mal. Eu estava muito seguro e decidido sobre o que estava fazendo. Além disso, passei a confiar muito no poder da Dona Lena. Portanto, eu estava confiante de que as coisas estariam a meu favor e que, muito em breve, minha amada Clara estaria comigo. Fui para casa, descansei um pouco e esperei que alguns dias passassem. Devo admitir que não esperava que as mudanças na minha vida e no meu entorno começassem a ocorrer tão rápido. Foi uma manhã em que bateram à minha porta com muita força e insistência. Levantei-me rápido e abri. De verdade, vocês não vão acreditar, mas diante de mim estava Clara, junto com um de seus filhos, o mais novo. Bom dia, vizinho. Me desculpe por vir incomodar, mas olha, preciso que você me faça um favor. Um favor muito grande. Notei que Clara tinha chorado porque as lágrimas corriam de seus olhos e, enquanto me pedia aquilo, uma lágrima começou a escorrer por sua bochecha. Com isso, soube que algo ruim havia acontecido, então respondi. Olá, vizinha. Muito bom dia. Não se preocupe, me diga se há algo que eu possa fazer por você. Se estiver ao meu alcance, farei com prazer. Ah, vizinho. Não quero ser um incômodo, mas veja. Ontem meu marido faleceu. E realmente preciso que alguém me leve para fazer os trâmites necessários para o velório. E sendo sincera, falei com minha família, com alguns amigos, mas todos me deram as costas. Disseram que não tem tempo, por isso vim até você. Sei que você é taxista, e embora talvez não nos falemos muito, me deram boas referências de você. A questão é que, por agora, não tenho dinheiro. Mas acredite que assim que puder eu pagarei todo esse favor. Me sinto muito envergonhada, de verdade, mas estou sem saída. Respirei fundo diante das palavras de Clara. Fiquei pensativo, mas na verdade, meus pensamentos me faziam entender que era minha oportunidade para desempenhar o papel de herói, para resgatá-la daquela situação e, assim, ganhar seu amor. Não se preocupe, vizinha. Sei que está passando por um momento muito difícil e realmente lamento a perda do seu marido. Conte comigo para tudo o que precisar. Estou à disposição. Me diga para onde vamos. Com isso, Clara entrou no meu táxi junto com seu filho. No caminho, ela foi me contando que, na manhã anterior, seu marido sofreu um acidente no trabalho. Como ele era inspetor de qualidade, estava fazendo algumas auditorias em uma das fábricas e revisando umas máquinas antigas que precisavam ser trocadas. Lamentavelmente, por negligência de alguns dos funcionários, eles estocaram máquinas e ferramentas de uma forma completamente proibida. Aquele homem, ao entrar para fazer a inspeção, infelizmente sofreu um acidente, pois aquelas máquinas mal acomodadas, devido a um pequeno incidente, acabaram caindo sobre ele. Ele morreu instantaneamente e, segundo palavras de Clara, a cena foi horrível, pois quando as autoridades chegaram ao local, tiraram fotos que posteriormente mostraram a ela para reconhecimento. Com isso, Clara ficou viúva, e embora fosse realmente impactante, não me importei naquele momento porque, para mim, aquela tragédia representava a abertura dos caminhos para que eu pudesse conquistá-la. Após o funeral e o enterro daquele homem, praticamente deixei de prestar meus serviços a Clara, mas nos tornamos muito bons amigos. Ela realmente não tinha dinheiro para me pagar, porém, muitas vezes me convidava para sua casa para tomar café da manhã. Ela preparava refeições deliciosas que eu desfrutava bastante. Em uma dessas ocasiões, como de costume, seus filhos já estavam na escola e na casa só estávamos nós dois. Enquanto Clara estava cozinhando, lembro que me aproximei dela e a segurei pela cintura. Clara, preciso te dizer algo. Sei que a morte do seu esposo é recente, mas a verdade é que você me atrai muito, me encanta, e acho que estou me apaixonando por você. Me dê uma chance. Gostaria muito de ser o homem que te faça feliz. O homem que te dê tudo o que você precisa. Porque também sei que preciso muito de uma mulher como você. Deixe-me ser esse homem, Clara. Pensei que Clara me rejeitaria e se afastaria, mas ela segurou meus braços e depois me abraçou com força. Pude sentir todo o seu carinho, todo o seu amor. Ela virou um pouco o rosto e lhe dei um beijo. E foi ali mesmo na cozinha que nos entregamos um ao outro pela primeira vez. Aquilo foi muito intenso pela forma repentina como ocorreu. Pude perceber que fazia muitos anos que aquele bastardo, que já estava debaixo da terra, não a havia tocado.
Devo dizer que, apesar de Clara ter 4 filhos, ela conservava um corpo espetacular. Era uma mulher que se cuidava e estava muito entregue à sua feminilidade. Senti-me muito homem estando com ela. Ao terminarmos, ela chorou e me abraçou. Disse que era a primeira vez que se sentia amada em muito tempo. Com aquilo, soube que a bruxaria havia funcionado, tinha intercedido por mim para que eu pudesse amar Clara. Sei que é lamentável que uma vida foi perdida, porém, não me importava. Pela primeira vez me sentia satisfeito e seguro com a mulher que amava. Aquele ato de entrega mútua de amor foi o que deu início à relação que eu tinha com Clara. As semanas e os meses foram passando e estávamos muito felizes. No entanto, devo ressaltar algo bastante importante. Em muitas ocasiões, enquanto Clara e eu nos encontrávamos na intimidade, aconteciam coisas estranhas. Uma vez, lembro que estávamos juntos no quarto, quando de repente a lâmpada do abajur do quarto explodiu. O estrondo praticamente nos tirou da concentração e nos assustou muito. Também acontecia que, enquanto estávamos juntos e a sós, as coisas caíam. Outro dia, enquanto bebíamos alguns drinks, vimos claramente um dos copos se mover sozinho, cair no chão e se estilhaçar. Também ouvíamos batidas na porta, como se alguém estivesse tentando chamar nossa atenção. Mas não era alguém vivo. Era muito claro que se tratava de alguém de outro plano. Não era preciso pensar muito para entender que o fantasma do marido de Clara talvez não conseguisse descansar por vê-la se entregando a outro homem. Clara nunca relacionou tudo aquilo com seu falecido marido, mas eu sim. E me fazia pensar que talvez tudo aquilo fosse consequência da bruxaria que eu fiz, das quais já tinha me alertado a senhora Lena. Eu tentei ignorar tudo aquilo e, enquanto isso, meus planos com Clara iam muito bem. Eu a pedi em casamento e estávamos muito perto de nos casar. Faltavam apenas 3 meses. Eu estava trabalhando quase o dobro porque queria ganhar o suficiente para dar uma boa vida a ela e aos seus filhos. No entanto, a vida dá muitas voltas e as coisas podem mudar da noite para o dia. Lembro que uma noite já eram cerca de 10 horas. Eu estava há mais de 3 dias dormindo muito pouco. Realmente estava me esforçando para ganhar muito dinheiro naquela noite. Como comentei, já era tarde, e um cliente me pediu para levá-lo até a cidade vizinha, aproximadamente 2h30 de viagem. Tinha que pegar a estrada e correr alguns riscos, mas o valor da corrida seria muito bom. Aquele homem levava uma carga de coisas importantes que tinha vindo buscar na cidade. Ele entrou no carro e decidimos partir para aquela viagem. No caminho fomos conversando sobre muitas coisas. O homem era muito agradável, muito simpático. Então a viagem foi muito tranquila. Quando chegamos ao destino, o homem desceu e eu também. Abri o porta-malas e retiramos todas aquelas coisas que ele levava. O sujeito tirou a carteira e um maço de notas para me pagar, despedindo-se muito amigavelmente. No entanto, antes que eu entrasse no meu táxi, aquele homem me olhou e disse: "O senhor, antes de ir, tenha muito cuidado. Não sei por que estou dizendo isso, mas realmente tenha cuidado." Fiquei calado, olhando para o homem, desconcertado pelo que ele dizia, e ante minha reação, o homem voltou a dizer: "Não me leve a mal. Às vezes digo coisas estranhas, mas realmente desejo que vá muito bem na sua viagem de volta." Mesmo confuso, entrei no meu táxi novamente, liguei o veículo e me dirigi de volta para a estrada. Já na rodovia, lembro que estava muito silêncio dentro do carro. Por razões estranhas, o rádio do meu carro não funcionava. Além do mais, estava tudo completamente umbreu, e eu estava ali na estrada, sozinho com meus pensamentos. Passou-se cerca de 1 hora, e de repente comecei a sentir um cansaço horrível. Eu assumi que aquilo se devia à falta de sono e ao excesso de trabalho. Tentei me livrar daquele cansaço, bebendo um pouco de água e molhando o rosto. No entanto, aquilo não foi suficiente, porque eu sentia que meus olhos estavam se fechando. De repente, enquanto dirigia na estrada, entrei numa escuridão densa e num cansaço ainda mais forte. Notei que o carro começou a esfriar, e as luzes dos faróis pareciam querer apagar. Não sabia o que estava acontecendo. Era como se meu carro estivesse perdendo energia. Lutei com o botão na esperança de acender novamente os faróis, mas parecia que não havia nada a fazer. Depois disso, lembro que tentei encostar o carro para buscar uma solução para o que estava acontecendo, mas o carro não parava. Eu não conseguia frear.
Era estranho porque eu pisava no pedal e o carro simplesmente não parava. O frio dentro do veículo começou a ficar muito mais intenso. E em um piscar de olhos, lembro que, ao virar para ver o assento do passageiro, lá estava a silhueta de um homem. Um homem que me olhava e me contemplava com um rosto cheio de ódio. Quando me virei completamente, percebi que aquele sujeito era nada menos que o espectro do falecido marido de Clara. A verdade é que aquilo me deu muito medo. Soltei um grito muito alto e, por causa da distração de vê-lo, perdi o controle do veículo e não vi que à minha frente havia uma curva muito perigosa. Foi impossível parar o carro. Praticamente passei reto naquela curva. Só me lembro que meu carro foi direto para uma vala e, a partir daí, não me recordo de mais nada. Quando abri os olhos, estava no hospital. Havia médicos ao meu redor e eu só ouvia os sons das máquinas. Praticamente percebi que toda a minha vida havia mudado da noite para o dia, porque vi que meu corpo estava quase completamente coberto de bandagens. Mas o pior era que algo faltava em mim. Minhas pernas, que haviam sido amputadas porque, segundo os relatórios e os testemunhos dos médicos, eu tinha ficado preso nas ferragens do carro. E pelo nível das fraturas e lesões que tive, era impossível recuperar meus membros inferiores. Eu havia ficado praticamente incapacitado para o resto da vida e limitado a nunca mais poder trabalhar. Senti que naquele momento perdi tudo, que a vida não tinha mais razão nem sentido para mim. Foi muito impressionante e entrei em uma crise nervosa profunda que levou os médicos a me darem fortes sedativos. Caí em um sono profundo e longo. E nesses sonhos tive um pesadelo com o marido da Clara. Ele me revelou que não tinha conseguido descansar em paz e que jamais, por nada neste mundo, deixaria que sua esposa conhecesse e fosse feliz com outro homem. Ele me disse que tudo o que me aconteceu era um castigo que ele estava me dando, porque graças a mim e ao que eu fiz, ele partiu dessa vida. Acordei muito agitado daquele pesadelo, e naquele momento compreendi que praticamente tudo o que estava acontecendo foi provocado por mim mesmo. No momento em que decidi ir até a senhora Lena, para pedir que me ajudasse com um feitiço de amarração para Clara, desencadeei todo aquele mal. Todas as coisas que estavam acontecendo comigo foram muito tristes e lamentáveis. E embora Clara fosse um amor de mulher, ela me disse que me amava, independentemente da minha condição. Eu sabia que ela não mentia. Ela tinha um coração muito grande. No entanto, é uma realidade que eu tive que deixar de trabalhar e o que eu menos queria era ser um estorvo para ela. Eu já não conseguia me adaptar à vida. Então, numa manhã, escrevi uma carta de despedida, na qual agradeci a Clara por ter me mostrado o verdadeiro amor de uma mulher. Tive que me afastar de sua vida, deixá-la seguir, dar a ela a oportunidade de encontrar um bom homem que pudesse fazê-la feliz. Doeu na alma fazer aquilo, mas também tomei consciência da responsabilidade que tive ao cometer tais atos. Uma vida foi perdida, e isso não é algo simples, porque fui responsável por isso. Até hoje vivo vagando em uma cadeira de rodas, vendendo doces ou qualquer coisa que possa nas ruas. Moro em um quartinho velho cheio de tralhas, pois é o único lugar que consigo pagar. Minha vida seguiu um caminho diferente. Sei que fiz as coisas erradas e agora estou pagando por isso. Pensem bem antes de recorrer à bruxaria, porque as coisas feitas de forma errada nunca terminam bem. Acreditem, estou completamente arrependido, mas já não há mais nada a fazer. Agora, só me resta continuar recebendo meu castigo pelo resto da minha vida.